Queridos, há 2 domingos passados, iniciamos uma série de mensagens que tem como tema tempo, melhor dizendo, de confiança. E esse foi o tema que Deus trouxe ao nosso coração para, durante alguns domingos, pregar, tendo em vista que os dias que nós estamos vivendo, de pandemia, e as implicações desses dias, como distanciamento, isolamento e etc., estão exigindo de nós, sim, essa confiança. Mas não pensamos ou refletimos apenas nesse aspecto, nos limitando a esse dia, aos dias que nós estamos vivendo, mas principalmente aqueles que ainda virão, pois parece-nos que são imprevisíveis, até porque a palavra do Senhor nos diz, que o amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. Então nisso aí já há, pela falta do conhecimento da palavra do Senhor e descansar no próprio Deus, um certo temor. Mas somado a isso, e os dias que nós estamos vivendo e aqueles que ainda virão, certamente causam-nos um certo temor. E foi pensando nessas realidades, a de hoje e a de amanhã, que Deus nos desafiou a trazer algumas mensagens, levando em consideração que esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo e o que virá após pandemia e todas as suas implicações é um tempo de confiança. E na primeira mensagem pregamos no Salmo 27, versículos de 1 ao 3, quando em sua experiência ali, Davi nos ensinou claramente que, apesar de inúmeras situações contrárias à nossa vida, é necessário ter confiança e continuar confiando. No domingo passado, tomando por base o capítulo 40 do profeta Isaías, na palavra do Senhor, ele ali nos falou do glorioso e majestoso poder do Senhor, que nos leva, enquanto povo seu, enquanto seus filhos, enquanto sua igreja, a esperar nele, mesmo nesses dias tão incertos e tão imprevisíveis, do hoje, mas também do pós-pandemia, pois esperando no Senhor, nós contaremos com o seu auxílio. Hoje, queridos irmãos e amigos, eu gostaria de, nessa terceira mensagem dessa série, tempo de confiança, desafiá-los, não apenas, como já pregamos, a permanecerem confiando, a não apenas esperarem no Senhor, como falamos no domingo passado, mas hoje a confiar na palavra de Deus. Então, para esse tempo de confiança do hoje e do amanhã, confiemos na palavra de Deus. E para isso eu gostaria de fazer uso dos versos que nós lemos aqui do Salmo 19, do 7 a 11. Então, permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós queremos trazer uma exposição desses versículos e logo em seguida traremos assim algumas aplicações que destacará o porquê desse tema. Queridos irmãos, o Salmo 19 é de autoria de Davi, que se soma aos seus belos salmos de louvor em todo o saltério. Pela maneira que Davi deixou evidente, inclusive foi ressaltado pelo irmão Jamson, na leitura que ele fez, a partir do verso 1, que Davi fala aqui sobre a revelação divina, através da criação e da lei do Senhor. Podemos perceber isso neste salmo, pois de fato ele se trata de um tributo de louvor
a revelação de Deus. Se não, mais uma vez vejamos, o verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o verso 7, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, perceba que Davi ressalta aqui essa revelação de Deus, a partir de duas direções que ele aponta, que inclusive nos ajuda a dividir esse salmo em duas partes. A primeira delas compreende os versos 1 ao 6, que destaca a maneira como Deus se revela pela criação. Inclusive, usando aqui um termo teológico, seria aqui uma descrição clara da revelação natural ou geral de Deus para a humanidade. Mas considerando os versos 7 a 14, Davi destaca a lei do Senhor como uma outra maneira de Deus se revelar. E também para essa outra forma de Deus se revelar ao homem, usando um termo teológico para ela, seria uma descrição da revelação especial ou escrita de Deus para a humanidade. Se na primeira revelação, ou seja, pela criação, o poder e o caráter de Deus devem ser reconhecidos pelas coisas que foram criadas, aqui nessa segunda forma de Deus se revelar, através da escrita, da sua lei, fica claro o poder, o caráter, inclusive a vontade de Deus. E é fantástico porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, deixa isso muito claro, que os atributos invisíveis de Deus podem ser reconhecidos claramente pelas coisas que foram criadas. Paulo fazendo essa referência à revelação natural ou geral de Deus, que Davi destaca aqui nos versos 1 ao 6. Eu quero chamar a sua atenção, meu amado irmão, porque apesar deste salmo ser um salmo de louvor, como já mencionamos aqui, ele está dentro da temática da primeira divisão de todo o saltério. Como sabemos, o livro de Salmos contém 150 salmos, mas ele está dividido em 5 partes, e cada uma dessas partes reunindo os salmos em um tema específico. E a primeira parte da divisão do saltério, ou como alguns estudiosos atribuem, o primeiro livro dos Salmos, traz, queridos, assim, como tema expressões pessoais, confissões. Ele alude a temas sombrios, orações na adversidade. Então veja que é dentro desse contexto temático que esse salmo de louvor de Davi se encontra, louvando a revelação do Senhor. Considerando esse fato, parece-nos que Davi, de maneira bem pessoal, queridos irmãos, faz uso do seu louvor à revelação divina, sendo essa pela criação e pela escrita, ou pela lei, para confiantemente enfrentar essa realidade sombria, inclusive de adversidades que regem os salmos dessa primeira parte do saltério. Nessa direção, para falar sobre confie na palavra de Deus, nessa série de mensagens, Tempo de Confiança, eu gostaria de me deter apenas ao destaque que Davi faz da revelação da lei do Senhor, dessa revelação escrita, que compreende os versos 7 a 14, mas estaremos nos limitando apenas aos versos 7 ao 11. Vejamos então como Davi diz sobre a revelação escrita de Deus, que nos impele a confiarmos nela nesse tempo, queridos irmãos, de confiança. Por isso eu creio que, de fato, esse tempo de confiança nos desafia ainda assim, ou seja, apesar dos dias que nós estamos vivendo e os que virão, de seguirmos confiando,
Seguimos confiando e esperando no Senhor, por Ele ser glorioso e majestoso em poder. Mas também eu creio, pelas palavras aqui de Davi, dos versos 7 ao 11, desse Salmo 19, esse tempo de confiança nos desafia a confiarmos também na palavra de Deus. Então permaneça com a sua Bíblia aberta e juntos consideremos esses versículos que nós lemos nessa noite. Eu quero chamar a sua atenção para os versículos 7 a 9, pois parece-nos que Davi descreve aqui a revelação escrita do Senhor seguindo uma estrutura. E que estrutura é essa? Duas vezes, nesses versículos 7, 8 e 9, Davi, ele identifica essa revelação escrita, ele emprega a ela uma característica e aponta um resultado. É bem interessante isso. Veja comigo o verso 7 que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então veja que nesse versículo aqui, num primeiro momento, Davi, ele identifica essa revelação do Senhor, especial, escrita, como a lei do Senhor. Ele caracteriza essa lei como uma lei perfeita e aponta aqui o seu resultado: restaura a alma. Mas por uma segunda vez ele faz a mesma coisa. Ele identifica essa revelação como testemunho do Senhor, caracteriza ele como fiel e aponta o seu resultado, ou seja, dá sabedoria aos simples. Então é essa estrutura que a gente vai identificar nos versículos 8 e 9 também. Mas antes, eu gostaria de chamar você a compreendermos alguns aspectos aqui que Davi destaca dessa estrutura. A identificação que ele dá aqui, essa revelação escrita e especial do Senhor como lei, é o termo, queridos, compreensivo para a vontade revelada do Senhor. É como se Davi dissesse: olha, a vontade revelada do Senhor é perfeita. Ele usa outra descrição, ele diz: o testemunho do Senhor é fiel. Testemunho, queridos, nos leva a compreender o aspecto da verdade, ou seja, da vontade revelada de Deus, atestada pelo próprio Deus. Por isso, de fato, a lei do Senhor é perfeita, é fiel, porque não apenas revela a vontade do Senhor, mas o próprio Deus a atesta. Como característica, que ele aponta nesse versículo 7, ele mostra que esse testemunho, essa lei é perfeita, ou seja, é absoluta pela beleza da sabedoria que integra essa lei. E claro, aqui a sabedoria divina. Quando Davi diz: olha, esse testemunho é fiel, ele está dizendo que não é somente firme, mas também é aquilo que pode ser confirmado, e claro, pelo próprio Deus. Veja agora comigo o verso 8, aquela mesma estrutura. Davi diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Veja aí se você consegue identificar comigo. Então, num primeiro momento desse versículo, ele identifica essa revelação especial de Deus, essa revelação escrita como os preceitos do Senhor, e os caracteriza como retos e aponta o seu resultado, ou seja, alegram o coração. Mas no segundo momento, continue comigo, ele identifica como o mandamento do Senhor, o caracteriza como puro e destaca o resultado: ilumina os olhos. Assim como fizemos no versículo 7, permita-me destacar algumas questões aqui bem importantes dessa estrutura e daquilo que Davi usa para assim desenvolvê-la. A identificação, queridos irmãos, preceitos e mandamentos aqui que ele faz dessa revelação especial de Deus, indicam a maneira precisa e imperial de Deus de se dirigir a nós, o seu povo.
Lembre que no domingo passado falamos sobre o Deus todo glorioso, majestoso em poder. E se Ele é, de fato, Ele precisamente de maneira imperial, autoritário, Ele se dirige àqueles a quem Ele fala. O característico aqui que Ele usa, reto, significa aquilo que é moralmente direito, certo. E o outro característico que Ele usa, o puro, Ele está querendo nos levar a entender aquilo que tem valor, que é precioso. Por isso, lá na frente, Ele vai dizer, no verso 10, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Sigamos então para o verso 9 e vejamos a mesma estrutura. Ele identifica, ele caracteriza e aponta um resultado. No verso 9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então perceba que no primeiro momento ele identifica essa revelação especial de Deus, essa revelação escrita como o temor do Senhor, o caracteriza como límpido e aponta o seu resultado, permanece para sempre. Num segundo momento ele identifica dizendo os juízos do Senhor, caracterizando-os como verdadeiros e apontando o resultado, todos igualmente são justos. Destaco agora algumas observações dessa estrutura aqui nesse versículo 9, que Davi faz uso para falar sobre essa revelação especial. A identificação temor indica, queridos, bem interessante, veja só, uma resposta humana que essa revelação suscita. Veja que nós falamos que essa revelação é perfeita. O próprio Davi, aponta que é fiel, é reta, é pura. E por ela ser isso, ela deve causar o temor àqueles a quem ela é dirigida. Ou seja, o temor como uma resposta que essa revelação suscita. Ele identifica também no verso 9 essa revelação como juízos, ou seja, são as determinações judiciais que ele registrou com respeito a várias situações humanas. E é fantástico quando nós percebemos isso na palavra de Deus, pois de fato ela aponta todas as respostas para as indagações humanas. Destaco ainda como os característicos, quando ele fala que essa palavra, essa revelação é límpida, Davi está querendo dizer que ela é clara, ela é sem sujeira. Mas também ele usa outro característico no verso 9, ele diz, esses juízos do Senhor são verdadeiros, ou seja, alude ao sentido de confiabilidade. Ou seja, queridos irmãos, esse conjunto, esses termos demonstram o propósito prático da revelação escrita, essa revelação especial de Deus, ou seja, aplicar a vontade de Deus ao ouvinte, suscitando dele reverência inteligente, confiança bem fundamentada e obediência minuciosa. Queridos irmãos, considerando esse fato, permita-me dizer, enquanto preparava essa mensagem, o Salmo 19, versos 7 ao 9, passou a ser compreendido por mim numa outra dimensão que eu o compreendia. Porque, de fato, todas essas identificações, essas características e os resultados que Davi aponta dessa revelação especial, dessa revelação escrita, de fato, é para aplicar a vontade de Deus ao coração daquele que ouve, suscitando dele reverência inteligente, sim, confiança bem fundamentada e obediência minuciosa. Mas ainda considerando os versos 7 e 9, eu gostaria de levá-los, depois de termos identificado a revelação escrita do Senhor e termos percebido que Davi a caracteriza,
Destaco que Davi também aponta o resultado da mesma, como falamos, né? Quando ela é considerada pelo homem. Ele faz isso usando verbos, num total de 6. Não sei se você percebeu. Davi, desde o verso 7, vai mostrar que essa revelação restaura, dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos. Essa revelação especial escrita é verdadeira e igualmente justa. Os 4 primeiros verbos aqui que Davi utiliza para apontar como resultados dessa revelação detalham aquilo que as Escrituras fazem em prol do homem. Quando esse sim a ouve, quando esse acredita, quando esse confia. Ou seja, ou melhor dizendo, a revelação restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos daquele que ouve, mas também daquele que crê, e crendo, confia. Entretanto, os outros 2, que nós encontramos principalmente no verso 9, ou seja, verdadeiros e igualmente justos, apesar de serem um resultado da palavra do Senhor, da escrita, da revelação especial de Deus, declara que são em si mesmas aquilo que Deus determinou para a mesma. Feito essas ponderações dos versos 7, 8 e 9, veja comigo o verso 10, que diz assim: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Veja ainda o verso 11: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Nesses 2 versículos aqui, Davi expressa, diante do que ele já expôs sobre a revelação especial de Deus, a revelação escrita por meio da lei, identificando-a, caracterizando-a, inclusive apontando o seu resultado, Davi agora expressa a sua estimação por essa revelação. Estimação essa que deve ser comum a todos os servos do Senhor. Ele faz isso no verso 10, descrevendo o valor dessa revelação. É fantástico, né? Porque ele diz que são mais desejáveis do que ouro, muito mais do que ouro depurado. Ele diz, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ou seja, ele não apenas aqui descreve o valor que essa revelação tem para os servos do Senhor, mas por seu valor, essa revelação torna-se desejável. Aqui, queridos irmãos, eu não posso deixar de trazer de maneira clara e precisa e direta uma aplicação para mim e para a sua vida. Qual é o meu e o seu sentimento como servos do Senhor para com a palavra dele, para com a sua revelação escrita? Temos desejado ela diariamente? O valor dela diariamente tem ido além do valor de tantas outras coisas do nosso dia a dia? Seja talvez o trabalho para aqueles que estão trabalhando, seja talvez os estudos para aqueles que estão estudando, mesmo em casa. Talvez nos afazeres domésticos, nas responsabilidades para com a nossa família. Qual tem sido o valor da palavra do Senhor? Os irmãos da nossa igreja têm testemunhado que a cada domingo eu tenho tentado trazer o desafio para a igreja logo pela manhã, de reservar esse dia, o dia de domingo, para o Senhor. Entendendo sim que durante a semana trabalhamos, estudamos, e o domingo entende-se que temos para descansar.
Espera aí, irmãos, antes de você concluir. Pastor, mas eu tenho que fazer almoço, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que arrumar o meu quarto, ficou bagunçado, eu tenho que organizar algumas coisas. Tudo bem, mas não deveria ser assim. Nós deveríamos reservar o domingo para consagrarmos ele ao Senhor. Para talvez, se durante a semana não tivemos o tempo oportuno para nos dedicar à palavra dele, à oração, fazer isso no domingo. Pastor, e o almoço? Aí você dá o seu jeito, meu amado irmão, minha amada irmã. Até porque a palavra do Senhor nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não, pastor, mas eu tenho feito isso diariamente, reserva um tempinho. Tudo bem, Deus descansou. Por que você não descansa? Por que você não para um pouco? Nem que seja por uma manhã. É preciso pensarmos nisso, porque isso revela também qual tem sido o valor da palavra dele para mim, para a sua vida, se temos desejado ela ou não. Mas ele não faz isso apenas descrevendo o valor que a torna desejável. No verso 11, Davi diz: além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Ou seja, Davi também aponta recompensas para aqueles que não apenas desejam essa revelação escrita, essa lei, a palavra do Senhor, mas aponta recompensas para aqueles que guardam. E é interessante, porque a palavra do Senhor nos ensina, voltando sobre o dia do Senhor, nos ensina prontamente a guardarmos um dia para dedicarmos o nosso coração e a nossa mente a Ele, buscarmos Ele de maneira diferente da semana, que muitas vezes as nossas responsabilidades atropelam o nosso tempo com o Senhor. Então perceba, queridos irmãos, que dos versos 7 ao 9, Davi, ele identifica essa revelação especial do Senhor, ele caracteriza essa revelação e aponta um resultado. E nos versículos 10 e 11, Davi deixa claro que essa revelação tem o seu valor e por isso torna-se desejável, mas também aponta recompensas para aqueles que não apenas a desejam, mas aguardam. Pensando no que Davi aqui descreve da revelação especial de Deus, creio, queridos, que o tempo que nós estamos vivendo, esse de pandemia e o pós-pandemia que virá, sim, exige de mim e de você confiança. Essa que, apesar do medo, dos perigos, das batalhas que temos já travado nesses dias e possivelmente ainda travaremos nos dias vindouros, precisaremos ainda assim ter confiança, como o próprio Davi nos ensinou na primeira mensagem dessa série, no Salmo 27, verso 3. Confiando, queridos, devemos esperar em Deus, sim, no seu poder glorioso, torna assim Ele como aquele que exerce um cuidado inquestionável e ilimitado, demonstra sua força infalível e de fonte inesgotável, se não cessando o seu sustento oportuno, como o profeta Isaías nos ensinou no domingo passado, em Isaías capítulo 40. Mas também, queridos, eu creio que esse tempo de confiança nos desafia a confiarmos na palavra de Deus, sim, a confiarmos que a sua revelação especial, a sua revelação escrita, nos ajudará sim a enfrentarmos esses dias e aqueles que virão. É interessante, queridos irmãos, porque no domingo passado, considerando o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, dos versos 12 ao 26, nos encantamos com o poder glorioso e majestoso de Deus, porque aprove a Deus se revelar assim ao profeta Isaías. E este, inspirado pelo Espírito Santo, nos fez vislumbrar
esse poder do Senhor sobre a criação, sobre o conhecimento, sobre as nações e em sua superioridade. Por isso, fazendo uso dos resultados aqui apontados por Davi, das características e identificações que ele faz da revelação escrita, essa revelação especial da palavra de Deus, por que então esse tempo de confiança nos leva a confiarmos na palavra de Deus? Em primeiro lugar, essa é a nossa primeira aplicação. Devemos, queridos, nesse tempo de confiança, confiarmos na palavra de Deus, porque, como diz o verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra do Senhor, para esse tempo e para o tempo por vir, é o refrigério que a nossa alma precisa. É a sabedoria que precisamos alcançar para vivermos esses dias e aqueles que possivelmente virão. Precisamos sim confiar na palavra do Senhor, porque ela refrigera a alma, dada a sabedoria por ela alcançada. Essa sabedoria não está apenas para alguns, não, está para todos que crerem nela, por terem ouvido ela. Esse ter ou não ter a sabedoria de Deus, queridos, só limita a nós mesmos, só se limita a nós mesmos, ou seja, temos buscado a sabedoria da palavra de Deus para vivenciarmos esses dias. Vamos buscar a sabedoria de Deus para vivenciar os dias que ainda virão. Falo isso porque o profeta Salomão, em Provérbios capítulo 2, nos leva a considerar essa ponderação. Provérbios capítulo 2, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Queridos, se queremos enfrentar esses dias confiantemente, sim, nós precisamos esperar no Senhor, mas também confiarmos na sua palavra, na sua revelação, pois confiando nela as nossas almas serão refrigeradas. Sim, a sabedoria necessária para esses dias será por ela alcançada. O apóstolo Paulo ressalta que a divina inspiração da palavra de Deus é acima de tudo para o nosso ensino e para a nossa instrução. Por isso ele diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, quando afirma que a palavra de Deus, e eu acho fantástico essa versão, né, que diz, é divinamente inspirada por Deus. E ele continua dizendo, ela também é útil para o ensino, útil para a correção, útil para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, a nossa alma se refrigera por meio deste conhecimento, do conhecimento dessa lei perfeita, do conhecimento desse testemunho fiel. Sim, se refrigera pelo conhecimento dessa sabedoria. Não há nada mais confortante do que saber que está sendo guiado na direção certa em meio às tempestades. Isso nos faz pensar na função de um farol para os navios em alto mar, sujeitos a terríveis tempestades. E a palavra do Senhor no Salmo 119, verso 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Queridos irmãos, amigos que nos acompanham nessa noite, nesses dias que nós estamos vivendo e os dias que ainda virão, sim, eles precisam ser entendidos como um tempo de confiança, que nos desafia a confiarmos, a esperarmos no Senhor, sim, e acreditarmos, confiarmos plenamente na sua palavra, na sua revelação escrita, especial, para aqueles a quem ela é dirigida, ou seja, para mim, para você. Por isso não apenas precisamos ouvir, mas nós precisamos crer, confiar. Por isso, queridos irmãos, nós podemos descansar no Senhor que, mesmo que esses dias talvez em proporção maiores, venham a nos atingir, pois sabemos que os últimos dias são dias difíceis, e a dificuldade desses dias, como o próprio Senhor Jesus apontou no seu sermão escatológico, irão ganhar dimensões maiores. Certamente sim, serão dias de aflições ainda maiores, serão dias que talvez o nosso coração será tomado pelo medo. Ao olharmos para a realidade, desanimaremos, mas quando confiamos na palavra de Deus, permita-me aqui então usar uma frase de Billy Graham, quando ele disse: eu li a última página da Bíblia e tudo vai acabar bem. O refrigério que essa palavra nos traz, que essa revelação especial escrita de Deus traz à nossa alma, e a sabedoria que podemos alcançar através dela, não tenha dúvida, que nos mostra que mesmo em meio a esse cenário que nós estamos vivendo, e dos dias que virão, para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que confiam na sua palavra, tudo, absolutamente tudo, vai acabar bem. Por isso, confiemos na palavra do Senhor. Mas ainda uma segunda aplicação: por que esse tempo de confiança deve nos levar a confiar na palavra de Deus? Se primeiro vos falei que devemos confiar porque ela refrigera a alma, dada a sabedoria por ela alcançada, em segundo lugar eu quero dizer que devemos confiar porque ela alegra o coração através da iluminação dos olhos. É o que diz o verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Veja, se devemos confiar num primeiro momento, no verso 7, nessa palavra, nessa revelação especial e escrita de Deus, por ela restaurar a nossa alma e nos dar sabedoria. No verso 8, devemos confiar porque ela alegra o coração e ilumina os olhos. Queridos, a iluminação da palavra de Deus aos nossos olhos se desenvolve a partir de 3 direções. A primeira delas é a simplicidade das Escrituras, ou seja, ela foi escrita em linguagem humana. A palavra de Deus em 1 de Pedro 1:21 diz que homens santos da parte de Deus escreveram inspirados, movidos pelo Espírito Santo, para mim e para você. Por isso, ao ler a palavra de Deus, não já leia com aquele pressuposto de que você não entende, de que você não consegue absorver nada. Ore ao Senhor, diga: Santo Espírito, ilumina os meus olhos, abra o meu coração, leva-me a entender as tuas verdades, que restaura a minha alma, que me dá sabedoria, que alegra o meu coração para esses dias que nós estamos vivendo e aqueles que ainda estão por vir. Mas outra direção aqui, que a iluminação da palavra de Deus aos nossos olhos se desenvolve, é o conhecimento adquirido, como já falamos, ou seja, a sabedoria, o discernimento. Ela discerne os nossos pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12, ela é uma espada de 2 gumes, penetra até o mais profundo do nosso ser, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, discernindo as intenções do nosso coração. Meus amados irmãos, e como esses dias revelam
a nossa necessidade de discernimento. Por isso devemos orar por isso. Por isso devemos buscar a palavra de Deus para isso. E em terceiro lugar, queridos, ainda como uma direção que a iluminação da palavra de Deus aos nossos olhos se desenvolve, além da simplicidade dela, escrita em linguagem humana, além do conhecimento adquirido, capaz de nos dar sabedoria e discernimento, ainda tem o agente iluminador, ou seja, o Espírito Santo, que nos guiará em toda a verdade. João capítulo 16, Jesus deixou muito claro, olha, o Espírito Santo quando vier, sim, ele guiará vocês em toda a verdade. Esta iluminação deve, sim, queridos, nos trazer alegria em todas as circunstâncias. Sim, as que talvez já estamos vivenciando agora e aquelas que ainda vivenciaremos, porque se estamos vivenciando ou viermos a vivenciarmos o medo, a palavra do Senhor no Salmo 4, verso 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Se nos dias que nós estamos vivendo e nos dias que virão formos afligidos, o Salmos 34, verso 19 diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Se nos dias que nós estamos vivendo e o que viermos a viver, o perigo bater à nossa porta, o Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se viermos talvez, ou já estejamos enfrentando necessidades, creia que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Queridos, inclusive se a morte bater à nossa porta, se o Covid nos pegar e ceifar a nossa vida, creia que a palavra do Senhor nos ensina que o morrer, para mim, para você, é lucro. Por isso precisamos confiar na palavra do Senhor, porque ela não apenas restaura a nossa alma, ela não apenas nos dá sabedoria, mas alegra o nosso coração, ela ilumina os nossos olhos para contemplarmos as coisas como elas devem ser contempladas, com os olhos espirituais. Mas em terceiro e último lugar, a última aplicação, porque devemos confiar na palavra de Deus nos dias que nós estamos vivendo e naqueles que ainda virão, porque além dela restaurar a alma, além dela nos dar sabedoria, além dela nos alegrar o coração, além dela iluminar os nossos olhos, sim, queridos, em terceiro e último lugar, a conservação da palavra de Deus, ela afirma a sua perfeição, e nisso podemos confiar. Olha o que é que diz o verso 9: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente o quê? Justos. Um fator, queridos, indiscutível a esta conservação da veracidade da revelação especial de Deus, da revelação escrita, está assim na própria conservação da palavra de Deus, escrita há milhares e milhares de anos atrás, e ainda hoje nós temos ela em nossas mãos. Novas escavações, achados arqueológicos, escritos antigos, descobertas surpreendentes e avanços no conhecimento científico confirmam o que a Bíblia diz. Isso foi falado numa matéria, em um documentário da BBC, que ainda, somado ao que já lhes disse, ainda esse documentário afirmou: o maior, melhor e mais confiável documento de todos os tempos é a Bíblia, é a palavra de Deus, é as Escrituras Sagradas. E por quê? A razão está muito clara e deixada para mim, para você, aqui escrita pelo salmista, quando ele ressaltou enfaticamente no verso 7, a lei do Senhor é perfeita. Queridos irmãos, Salmo 119,
Estarei lendo para vocês, versículo 160. Traz para mim, para você, uma palavra fantástica. Pois o salmista diz: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. É isso que a palavra do Senhor nos diz: passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Esta perfeição da palavra de Deus a torna digna da nossa confiança. Para os filhos de Deus, seu povo, sua igreja, nesses tempos que estamos vivendo e ainda aqueles que ainda iremos viver, ela deve ser sim o desejável, ela deve ser guardada no coração, como o próprio Salmo 119, verso 11 nos ensina, que devemos esconder a palavra no coração para não pecarmos contra o Senhor, pois assim fazendo, queridos, grandes recompensas haverá para os filhos de Deus, para o seu povo, para a sua igreja, nesse tempo e para a eternidade. Por isso, o salmista Davi disse: são mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que ouro depurado, são mais doces do que mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Tempo de confiança. Confie na palavra de Deus, porque ela refrigera a alma, dada a sabedoria por ela alcançada. Ela alegra o coração através da iluminação dos olhos. A conservação dessa palavra, dessa revelação especial escrita, afirma a sua perfeição, por isso é digna de confiança. Eu quero concluir nessa noite dizendo, queridos, que esse é um tempo de confiança. Apesar do medo, do perigo e das batalhas dos nossos dias, ainda assim tenhamos confiança. Esperemos em Deus e no seu glorioso e majestoso poder. Ele já tem sido por nós e continuará sendo, queridos irmãos. Até porque, como temos pregado nas quartas-feiras, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e noite? E nessa conclusão, finalizo considerando o testemunho de outros homens. Alexandre, que está aqui na parte técnica, vai gostar do primeiro. J.I. Packer. Ele disse: a Bíblia parece uma orquestra sinfônica, tendo o Espírito Santo como seu maestro. Cada instrumento foi trazido voluntária, espontânea e criativamente para tocar suas notas, exatamente como o grande maestro queria, embora nenhum dos músicos pudesse ouvir a música como um todo. Francis Schaeffer afirmou: um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. Thomas Watson disse que a Bíblia é uma mina de diamantes, um colar de pérolas, a espada do Espírito, um mapa pelo qual o cristão navega para a eternidade, o roteiro pelo qual anda todos os dias, o relógio pelo qual acerta a sua vida, a balança com a qual pesa as suas ações. E por fim, George Miller. Ele afirmou: o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa na nossa vida e nos nossos pensamentos. Ele afirmou dizendo que fazia esta declaração solenemente:
baseado na experiência de 54 anos de vida, desejando a lei perfeita do Senhor. Eu gostaria de orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e amado Pai, estamos vivendo dias difíceis, que já se arrastam, Senhor, por meses, de incertezas, e somado a toda essa pandemia, todas as implicações que ela tem revelado, seja no contexto pessoal de cada um, familiar em cada família, mas também, ó Deus, no contexto político, econômico da nossa nação. Ó Pai, os dias que virão pós essa pandemia já sinalizam também um novo tempo de adaptações, de mais incertezas e imprevisibilidades. Por isso, o Senhor tem falado aos nossos corações que esse tempo é um tempo de confiança. E nos ajude, Senhor, a como ouvimos nessa noite, confiarmos na Tua palavra, porque ela refrigerará a nossa alma, nos dará sabedoria, alegrará o nosso coração, iluminará os nossos olhos, nos fazendo enxergar o que já está escrito, que apesar de tudo, o final será bom. Obrigado, ó Deus, por essa noite, por Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, e louvado seja o Senhor.